Você já se sentiu sozinho, solitário? Essa pergunta ela parece um pouco estranha quando avaliamos a superpopulação mundial. Na verdade, é algo quase desesperador. Tem que se repensar e de forma muito clara como vamos lidar daqui para frente com os recursos naturais, por exemplo, porque há muita gente, são bilhões de humanos habitando um planeta que grita por socorro. Mas o meu foco é dizer que, apesar desta superpopulação, nunca o ser humano experimentou tamanha solidão. Nunca o ser humano experimentou tamanha vida individualista. E olha que isso gera um prejuízo sem igual na nossa existência. Até porque, em tese, Deus não nos criou para a solidão. Tenho falado sobre isso em vários outros momentos nesse programa. Deus nos criou para a comunhão. A nossa existência, ela só tem um sentido real à medida do compartilhamento da vida. Quando nós lemos no livro de Efésios, capítulo 3, versos 17 e 19, a Bíblia nos diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse texto, o apóstolo Paulo nos chama a atenção que é necessário, que não apenas conhecer, mas diz o texto, aprofundar no amor. Mais do que isso, o texto também nos recomenda a pensar que conhecer o amor de Cristo é conhecer um amor que excede a toda a compreensão humana. E a plenitude de Deus sobre nós está exatamente no exercício do amor. A solidão e o amor não combinam. Não há condições de conjugarmos solidão e amor. O amor nos leva ao compartilhamento, o amor nos leva à doação. Tem um pensamento que diz assim: a solidão é a pior das pobrezas. O mundo tem enriquecido, o nosso país mesmo tem experimentado um crescimento econômico como nunca antes. Temos vivido um momento, diante de toda uma história da nossa nação, um momento ímpar. Há um acúmulo de riqueza no país. Famílias que antes mal podiam comer, muitas delas, hoje têm um veículo, têm uma moto, têm uma dignidade mínima. Eu sei que ainda existem muitas misérias, mas em linhas gerais tem-se um maior patrimônio nesse momento. No entanto, essa frase diz que a solidão é a pior das pobrezas. É possível que se tenha riquezas ou acúmulo de riquezas, mas nunca o homem foi tão pobre. E a minha afirmação é em cima de um dado muito simples. Nunca o homem esteve tão sozinho. A solidão é igual à pobreza. Só para ilustrar, um professor universitário no estado de São Paulo, depois de um determinado período, numa determinada instituição, portanto, pressupunha que ele deveria ter ali relacionamentos, amizades, vínculos, mas acontece que a surpresa vem. Um dia qualquer, passado depois de alguns anos nessa instituição, ele acaba tendo um problema de saúde e ele vem a óbito. Ele morre no apartamento que ele morava já há alguns anos. O detalhe é que ele só foi encontrado depois de dias, exatamente pelo mau cheiro. Certamente, ninguém percebeu a ausência daquele homem. Ninguém percebeu, por exemplo, que ele deixou de frequentar um comércio, um supermercado, uma locadora ou mesmo um trabalho. Bom, isso é óbvio, porque ninguém denunciou o sumiço dele. Em outras palavras, ele estava no meio de pessoas, mas ao mesmo tempo vivendo sozinho. Não somente sozinho no apartamento onde morava, mas sozinho à medida em que ele não estabeleceu vínculos reais, vínculos saudáveis, maduros, não aprofundou nenhuma amizade. Era um homem de posses, de influência, de uma grande condição de pensamento, de produção de conhecimento, mas, no entanto, um homem sozinho. Portanto, a solidão é, de fato, a pior das pobrezas. Quero citar uma frase de Kerry Chris, que diz o seguinte: o amor não pode ser comprado, mas tem um preço alto, chamado sacrifício. Se nós queremos amar, pressupõe a escolha por sacrifícios. Um deles é a doação. E eu cito então
último pensamento nesse momento, que diz assim: a medida de uma vida, afinal, não é a sua duração, mas a sua doação. Se nós queremos viver fora desse princípio da solidão que assola a nossa humanidade, precisamos doar a nossa vida, doar um pouco do nosso tempo, da nossa paciência, do nosso recurso. Em outras palavras, devemos sair de nós mesmos. Aliás, existir pressupõe isto, exatamente esse deslocamento de dentro para fora. Existir é sair de si na direção do outro. E quando existimos, então, edificamos relacionamentos. Existir de fato só é possível quando nós quebramos com a solidão e conseguimos estabelecer amizades, vínculos e aí por diante. Você se sente sozinho? Então comece a mudar essa situação. Comece a fazer escolhas diferentes. Saia dessa condição que você está. Só podemos colher aquilo que plantamos. Plante boas amizades, plante um sorriso, um abraço, um carinho, plante uma atenção, dê ouvidos às pessoas. Certamente em algum momento você terá amigos e a solidão não será mais um mal, apenas uma lembrança do passado. Nós vamos terminar por aqui, mas eu espero que Deus tenha realmente tocado no seu coração e que você possa fugir do perigo da solidão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.